uma das características das reformas liberalizantes foi a permissão, que é proibida constitucionalmente, mas por decisão presidencial é possível burlar certas regras da Constituição, né? Então, a abertura aos bancos estrangeiros. Então, no início, no metade da década de 90, 95, 96, há uma abertura para que bancos estrangeiros comprem bancos brasileiros, seja bancos estaduais que estavam sendo privatizados, sejam bancos privados que tiveram dificuldade de se adaptar a uma economia de preços estáveis. Vocês lembram, ou mais estáveis, uma inflação mais baixa, vamos dizer assim. Vocês lembram que a discussão lá da década de 80, os bancos foram amplamente beneficiados com a hiperinflação, né? Eles tiveram rentabilidades enormes. Então, alguns bancos, quando a inflação se reduziu, né, com a entrada do plano real, tiveram dificuldade de continuar e alguns quebraram, né? Porque emprestaram, quando a economia estabiliza, o crédito sobe, né? As famílias compram mais, o efeito riqueza, né? Da queda da inflação faz empresas, famílias gastarem mais, fazer investimentos, etc. E logo no ciclo seguinte, a economia não continuou no processo de crescimento esperado, e os financiadores, os bancos, alguns bancos quebraram, perderam receita e quebraram nesse momento, e aí bancos estrangeiros foram permitidos comprar bancos que estavam nessa situação. Então, tivemos, de um lado, as privatizações dos bancos estaduais, que também permitiu a entrada de bancos estrangeiros na compra deles. E, de outro, bancos privados que não se adaptaram, vamos chamar assim, a novas circunstâncias de inflação mais moderada, e também permitiu a entrada desses bancos estrangeiros pelo governo brasileiro. E qual era o objetivo disso? Então, aumentar a concorrência bancária, reduzir custos de financiamento dos empréstimos, aumentar a eficiência bancária com novos serviços mais baratos e volume maior, escala, né, tem maior escala, que aumentaria o crédito. Então, o crédito tanto de curto quanto de longo prazo. Então, a aposta da liberalização nesse caso era a aposta de que agentes bancários estrangeiros aumentariam a concorrência e a eficiência e o volume de crédito do sistema bancário brasileiro, né? Essa era a ideia de se realizar essa abertura para os bancos estrangeiros. Mas a pergunta é, isso aconteceu? Mas, de fato, isso não aconteceu, né? Aquilo que foi previsto não deu os resultados esperados. Então, num primeiro momento, o que acontece é um crescimento forte, né, dos bancos, da participação dos bancos estrangeiros na economia brasileira. A economia brasileira chegou a ter quase 12 bancos estrangeiros de varejo, né? A BN Amel Bank, o Banco Santander, todos esses começam a vir para o Brasil. De aproximadamente 30%. Também em 2001 atinge seu auge nas operações de crédito, né? A aquisição era natural, né? A aquisição de bancos nacionais, né, faz com que eles tanto aumentem os ativos quanto aumente as suas operações de crédito, como aumente sua participação em depósitos, que o seu máximo também foi em 2001. Então, o auge, vamos dizer assim, da participação do sistema dos agentes bancários
estrangeiros no Brasil foi no ano de 2000, 2001. Então, você tem um maior número de bancos, você tem com esses bancos com maior participação de ativos, etc. A partir daí, há uma mudança significativa na tendência. Então, se até 2001 eles estavam crescendo, de 2001 em diante eles estão claramente se reduzindo. Então, em termos de números de bancos estrangeiros, nós estamos hoje com 5 bancos estrangeiros, enquanto ali, para esse período, nós tínhamos 11. Mas em termos de ativos, eles também caem, e em termos de operações de crédito, eles também perdem participação significativa, e em termos de depósito, eles também perdem participação significativa. Então, os bancos estrangeiros, eles também adotaram estratégias que não corroboraram as expectativas, além deles não terem permanecido na economia brasileira por muito tempo, já 10 anos eles sumiram, daquele papel que se esperava, claro, né? Eles estão aí ainda, mas não tem mais o mesmo papel. Mas eles também não fizeram, não realizaram aquilo que os reformadores pensavam que eles iam fazer. Eles não aumentaram o crédito significativamente da economia. Eles também tenderam a operar como os bancos nacionais. Os bancos nacionais operavam como? Principalmente, ou em grande medida, não principalmente, mas em grande medida, fornecendo crédito de curto prazo, créditos caros, relativamente caros, então as taxas de juros não tenderam a baixar, a rentabilidade desses bancos não diminuiu, a margem, a rentabilidade, quer dizer, a margem de lucro deles continua alta, como os bancos brasileiros. Enfim, as estratégias dos bancos estrangeiros se adaptaram às condições de concorrência da economia brasileira, as condições do ambiente da economia brasileira, e não o contrário. Eles não modificaram o comportamento dos bancos nacionais, que, na verdade, os bancos nacionais, com maior experiência na economia brasileira, melhor capacidade de avaliação e de influência também, eles conseguiram reverter, como a gente vê aqui, a participação dos bancos estrangeiros vis-à-vis dos bancos nacionais. Quer dizer, os bancos nacionais que tinham perdido posição até o início da década de 2000, eles já rapidamente revertem e voltam a dominar o mercado bancário. Então, aqui também há uma clara derrota dos reformadores naquilo que eles imaginavam que seria o efeito de trazer agentes estrangeiros para dominar o mercado bancário brasileiro, né?